Olá, pessoas queridas, estamos iniciando mais uma semana de uma importância ímpar para a história do cristianismo, semana que relembramos a entrada de Jesus em Jerusalém e todo o desfecho que houve acerca da história de Jesus, como a sua prisão, o seu julgamento, a sua crucificação e posteriormente também a sua ressurreição. E na nossa devocional de hoje eu quero compartilhar com você um texto, uma profecia que fala exatamente acerca desse momento, uma profecia escrita por Isaías mais ou menos 7 séculos antes da crucificação e da morte de Jesus. Eu quero então ler com você parte do capítulo 53 do livro do profeta Isaías, que nos diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconde o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos por ele nenhuma estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Esse texto fala exatamente como Jesus seria visto e como Jesus seria recebido pelos seus. Isaías profetiza aqui todo o sofrimento de Jesus e ele também nos explica aqui o motivo pelo qual tudo haveria de acontecer. Toda religião, todo grupo, toda ideologia traz em si um símbolo visível que possa expressar a sua crença, a sua história, e com o cristianismo não é diferente. No cristianismo nós temos um símbolo visual que de fato marque e reproduza tudo aquilo que o cristianismo representa para cada um de nós. A cruz é o símbolo do cristianismo. E sem a cruz não existe uma verdadeira teologia, e sem cruz não existe motivo de esperança para o homem pecador. A cruz ela nos remete à pessoa de Jesus Cristo. A cruz nos faz lembrar de tudo aquilo que Cristo fez por nós. A cruz representa a história da salvação trazida por Deus a todos nós. Então nós devemos olhar para a cruz, porque somente nela encontramos salvação e perdão para os nossos pecados. A morte de Jesus era algo essencial para a história da salvação. A morte prematura e violenta de Jesus estava contida nos planos de Deus. Já estava estabelecido no plano de Deus. Nada aconteceu por acaso, nada aconteceu fora do momento certo e nada aconteceu diferente do que aquilo que já havia sido profetizado pelos profetas séculos antes do nascimento de Jesus. E aqui Isaías ele fala sobre o surgimento do Messias. O texto diz que ele surge em condições humilhantes. Um rei que não tem
vestes de rei. Um rei que era rejeitado pelos homens e um servo sofredor. Lá nos evangelhos, quando nos é falado acerca da entrada de Jesus em Jerusalém, onde pessoas aclamam a ele dizendo Hosana, aquele que vem em nome de Deus, o texto diz que Jesus ele pede que alguém vá a um determinado lugar e lá encontraria uma jumenta amarrada com um jumentinho junto dela. E Jesus então pede que seja trazido esse jumentinho para que sobre os lombos daquele animal, Jesus pudesse então entrar em Jerusalém. É exatamente isso que Isaías ele profetiza, que Jesus entraria não como um rei, cheio de pompa, montado num grande cavalo, acompanhado dos seus cavaleiros, com uma bela e imponente roupa de rei e com uma coroa. Mas na verdade Jesus ele entra como um servo sofredor, como um rei que como tal não é reconhecido pelos homens. Jesus é visto aqui como servo sofredor, mas embora ele não tenha sido reconhecido pelos homens, ele era cuidadosamente observado pelo próprio Deus, aquele que estabeleceu todo o plano de salvação. Na própria profecia lida aqui no livro de Isaías, o texto vai dizer que ele vinha subindo como um renovo sobre ele. Jesus era contemplado por Deus como um renovo que estava sobressaindo e subindo perante ele. E eu queria destacar 3 coisas importantes para pensarmos nessa data tão importante da Páscoa, essa semana que antecede as comemorações. Eu queria pensar naquilo que Cristo suportou por cada um de nós. Nada do que foi feito por si próprio, por si mesmo ou por acaso. Tudo o que foi estabelecido por Deus e realizado na vida de Jesus tem a ver comigo e com você. Foi por nossa causa que Jesus foi levado para a cruz. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus foi julgado e crucificado. Tudo o que ele fez foi por causa de cada um de nós. E o texto diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele toma sobre si as enfermidades que era nossa. Ele toma as nossas dores, é transpassado pelas nossas muitas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz fora colocada sobre ele, e por causa dele nós fomos sarados. O que Cristo fez por nós foi exatamente nos substituir, tomar o nosso lugar, sofrer a nossa dor, morrer a nossa morte. Ele fez tudo isso por causa dos nossos pecados. E eu gostaria que nós então pensássemos que o sacrifício de Jesus, quando olhamos para a crucificação, para o Cristo que foi colocado sobre o madeiro, que nós pudéssemos lembrar que tudo isso foi feito por nossa causa. E além de pensarmos naquilo que Cristo suportou por nós, o texto também nos faz pensar naquilo que Cristo fez por nós. O texto diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas, onde cada um se desviou, criando e caminhando em seus próprios caminhos. O que o profeta está querendo nos dizer é que o homem, por causa do pecado, se distanciou de Deus, cada um passou a andar no seu próprio caminho, criando seus próprios caminhos, e dessa forma se tornou cada vez mais distante de Deus. E o que Cristo fez por nós foi exatamente nos aproximarmos novamente de Deus. Pegar essas ovelhas desgarradas, e ele então pega essas ovelhas desgarradas e ajunta essas ovelhas, trazendo cada uma delas para junto de Deus. O pecado, na verdade, ele separou o homem, afastou o homem de Deus, e Jesus Cristo ele veio através do seu sacrifício, da sua entrega, exatamente possibilitar que o homem fosse trazido de volta para junto de Deus
e dessa forma pudesse desfrutar de comunhão com Deus, desfrutar da paz com Deus. E o sacrifício de Jesus custou um preço muito alto, mas esse preço pago foi um preço que nos proporcionou voltarmos a estarmos perto de Deus e podermos nos aproximarmos de Deus. E a história do cristianismo não é uma história de morte, de tristeza, não é uma história de pesar, porque aquele que foi morto, ele reviveu após satisfazer de maneira completa toda a exigência da lei, toda a exigência de Deus, e depois de cumprir ali todas as exigências para nos justificar diante de Deus, para nos tornar justos diante de Deus, o texto bíblico diz que Cristo ressurge dentre os mortos, é exaltado, é colocado à destra de Deus e dessa forma vive para todo sempre e junto com o Pai reina para todo sempre. Queria lembrar então que olharmos para a cruz é relembrarmos o sacrifício de Jesus feito em favor da vida de cada um de nós. Em um texto bíblico, a Bíblia diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, não apenas a alguns. O sacrifício de Jesus foi feito para que todos nós, indistintamente, possamos usufruir de todas as bênçãos que Cristo veio nos proporcionar através da sua entrega, do seu sacrifício e do seu ato de amor por nós. Olhar para a cruz também é observarmos o que recebemos através do sacrifício de Jesus. É podermos perceber quão maravilhosas são as bênçãos provenientes do sacrifício de Jesus. Ele levou sobre si tudo aquilo que era nosso, sofreu todo o sofrimento e toda a dor, para que possamos usufruir de tantas bênçãos trazidas por Jesus Cristo a cada um de nós. E olhando para a cruz que nós encontramos alguém que não foi vencido pela morte, mas que venceu a morte para que pudéssemos então desfrutarmos da vida que Ele veio trazer a todos nós. Não é à toa que a cruz é o símbolo maior do cristianismo, não é à toa que a cruz é que fundamenta a nossa fé cristã, porque sem a cruz não existe o Cristo que nos veio trazer tão grande esperança, o Cristo que veio nos aproximar de Deus e aquele Cristo que se propôs a morrer em sacrifício para que pudéssemos experimentar da salvação de Deus e para que pudéssemos também termos esperança diante de uma triste realidade que pairava sobre nós, que era a condenação de Deus por causa dos nossos pecados. Que eu e você possamos todos os dias nos remetermos e nos voltarmos para a cruz, olharmos para a cruz, porque somente nela encontramos significado para a nossa vida, somente nela encontramos a certeza de que podemos estar perto de Deus e somente nela nós conseguimos encontrar vida, porque somente Cristo pode vencer a morte e Ele venceu a morte para nos ofertar da sua vida. Que Deus te abençoe muito durante essa semana, que você possa comentar, se inscrever, compartilhar com outras pessoas essa mensagem. E se Deus nos permitir, no domingo de Páscoa, traremos uma mensagem especial também para o domingo de Páscoa. Então, ainda dentro de poucos dias, voltaremos a nos encontrar para juntos compartilharmos uma mensagem especial. Que Deus te abençoe muito, abençoe o seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.